Vamos abrir nossas Bíblias para a meditação desta noite, 2 Samuel, capítulo de número 6. Se você pode, encontre esse texto e coloque-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Eu já li o texto na sua inteireza no começo do culto e agora eu vou ler apenas o verso 16, que diz assim, 2 Samuel 6,16. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Pai, nós temos a Tua preciosa verdade aberta diante de nossos olhos, e neste tempo de serviço na Tua casa, esse privilégio de estarmos aqui, nós queremos usufruir da explanação da Tua verdade, do ministério do Teu Espírito aos nossos corações. Abençoa, Pai, para que a Tua verdade adentre em nossa mente, em nosso coração, gerando ali os frutos necessários. Na dependência do Teu Espírito, nós oramos em nome de Cristo. Amém. Podem se assentar. Domingo próximo passado eu lhes falei sobre homens de Deus, usando o exemplo do rei Acabe, no Velho Testamento. Hoje eu quero falar sobre mulheres de Deus também, usando um exemplo do Velho Testamento, desta feita Mical, a primeira esposa de Davi. Eu creio que você conhece a história dela, mas eu vou relembrá-los durante a mensagem. E há um ponto, há uma verdade preciosa que eu preciso conduzi-los primeiramente, a fim de que entendam o contexto da história de Mical. As narrativas bíblicas não estão no lugar onde elas estão por um acaso. Aconteceu muito mais coisa no tempo bíblico do que nós temos narrado na Bíblia. Isso diz respeito ao ministério de Jesus e aos acontecimentos do Velho Testamento. Mas cada um desses acontecimentos está dentro de um contexto. Cada um desses acontecimentos está dentro de uma história maior. A grande história da Bíblia é a história da redenção. Então, a redenção, ela vai de capa a capa das Escrituras. Do que a Bíblia fala? A Bíblia é um livro que fala sobre redenção. Fala como Deus nos livrou dos nossos pecados, prometendo um Salvador em Gênesis, o trazendo a este mundo em Mateus e nos Evangelhos, o fazendo morrer na cruz e o ressuscitando, e prometendo o seu retorno glorioso no livro de Apocalipse. Então, a redenção do pecado é o tema da Bíblia. Agora, dentro deste plano de redenção, nós temos um desenvolvimento da história, sempre olhando para o plano de redenção. Então, as histórias e as narrativas bíblicas, todas elas têm a ver com o plano de redenção. Todas elas têm a ver com o grande plano de Deus e nos resgatar de nossos pecados. Não estão ali avulsas, não estão ali jogadas como sem sentido. Todas elas estão dentro do grande sentido da redenção, do perdão dos nossos pecados. Quando você observa a história bíblica, agora eu vou tentar começar do maior para o menor. Quando você observa a história bíblica, os primeiros 2000 anos de história bíblica estão dentro de Gênesis 1 a 11. Você tem um espaço de 2000 anos da criação do homem a chamado de Abraão. Então, o que você tem nos 11 primeiros capítulos? Você tem como a decadência espiritual e moral do ser humano o conduziu não somente ao dilúvio, como a confusão das línguas em Babel, até que Deus reprovasse toda a humanidade em Gênesis 12, a partir de um homem começasse uma nação para lidar especificamente com ela, a nação de Israel. Então, os 11 primeiros capítulos, 2000 anos de história, são uma história de decadência. A partir de Gênesis 12, você tem 1000 anos aproximadamente de Abraão até o texto que lemos. E depois mais 1000 anos do texto que lemos a Jesus. Esses 1000 anos entre Abraão e o texto que nós lemos em 2 Samuel 6, eles correspondem a um tempo de crescimento da revelação da redenção. Então você tem um tempo, se você primeiro teve um tempo de decadência, agora de Abraão a Davi, você tem um tempo onde a história da redenção vai formando seus contornos. Então você tem os grandes montes da Bíblia,
que são pessoas. Você tem realmente Abraão como um desses montes elevados, quando Deus o chama a ser o pai dessa grande nação. 1000 anos depois você tem Davi, o grande rei dessa grande nação. Notem que há promessas a Abraão, há promessas a Davi, que se cumprirão no milênio. E claro, você tem 1000 anos depois de Davi, realmente o máximo da revelação, que é Jesus Cristo. Mas desse tempo que nós estamos dentro de 2 Samuel 6, você está ao final desse período de Abraão a Davi. Estamos bem no final dele e bem realmente no clímax da sua manifestação. E qual é o clímax da manifestação desse período? Deus tinha prometido a Abraão uma grande nação, e essa grande nação é cumprida em quem? Em Davi. Claro que o reino de Salomão foi glorioso, mas o reino de Salomão foi glorioso porque por tudo aquilo que Davi realizou. 2 Crônicas vai nos mostrar que Davi derrotou as 8 grandes nações ao redor de Israel. E a paz que Salomão provou no seu reino é consequência das guerras de Davi. Mesmo que Davi não tenha sido permitido a ele construir o templo é o resultado da oração de Davi. Então o grande clímax desta porção das Escrituras, 1000 anos antes de Cristo, é esse reinado de Davi, e tudo isso que Deus tem feito ao final do reinado de Davi, quase já, então, no reinado de Salomão, para demonstrar essa grande nação que ele estava criando. Então, aqui nesse contexto de 2 Samuel 6, Deus está agindo como nunca. Deus está revelando o seu poder, Deus está revelando a sua vontade, Deus está revelando a sua graça para com Israel. Deus não está calado, Deus está falando com o seu povo, Deus está usando Davi, Deus está usando as circunstâncias todas para tornar Israel uma grande nação de sacerdotes dele, de pessoas que adoram e que estão submetidas à autoridade dele. Então esse é o contexto. Nós estamos realmente chegando num clímax após 1000 anos, aonde Deus então completa, nesse sentido, completa essa obra de realizar esta grande nação em Israel através de Davi e depois através de Salomão. De Salomão a Jesus nós temos em torno aí de 930 anos, onde há uma decadência cada vez maior, ao ponto de 400 anos antes de Cristo as Escrituras se calarem. Então, entre Malaquias e Mateus são 400 anos de silêncio, onde não houve profeta, porque novamente era um período de decadência até que vem Cristo e a obra da redenção é completa. Mas nesse período agora de Davi, nós encontramos esse relato sobre Mical. E quem era Mical? 1 Samuel 14, 49 diz: e os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi e Malquissua, e os nomes de suas 2 filhas eram estes: o da mais velha Merabe e o da mais nova Mical. Então Mical era filha de um rei e casou-se com um rei, no caso Davi, antes ainda dele ter sido proclamado rei. É muito interessante que o nome de Mical significa quem é como Deus. Ou seja, você conhece alguém como Deus? Você já ouviu de alguém como Deus? Você pode comparar alguém a Deus? Então Mical, no sentido do nome dela, aponta exatamente para isso. Quem é como Deus? E eu quero, no primeiro momento, mostrar como as histórias de Mical e Davi se encontram, como as histórias de Mical e Davi, elas se entrelaçam. E eu vou usar alguns pontos aqui, eu vou dar um nome para cada ponto, para você entender um pouquinho do que aconteceu na vida de Mical. O primeiro ponto eu vou chamar de Mical, o prêmio de consolação. Literalmente, Mical foi um prêmio de consolação, onde a história de Davi e de Mical se juntam. Em 1 Samuel 17, 25, você vai lembrar disso, quando Davi encontra Golias no campo de batalha. Davi está perguntando o que era aquilo, o que significava aquela afronta, e se dispõe a enfrentar Golias. Então, em 1 Samuel 17, 25 é dito: e diziam aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas e lhe dará sua filha e fará livre a casa de seu pai em Israel. Então Saul prometeu para quem derrotasse Golias a sua filha, e o costume em Israel é que a filha mais velha fosse entregue primeiro, mas Saul não cumpriu a promessa. Davi derrotou Golias, mas Davi não recebeu a mão de Merabe. Em 1 Samuel 18, 19 é dito que sucedeu, porém, que ao tempo que Merabe, filha de Saul,
devia ser dada a Davi, ela foi dada por mulher a Adriel, meolatita. A Bíblia não diz a razão pela qual Saul não entregou a filha a Davi, mas entregou a este Adriel, meolatita. Mas conhecendo Saul, nós podemos perceber que foi uma razão econômica. Possivelmente Adriel ofereceu um dote, como era costume naquele tempo. Então, por dinheiro, Saul não cumpriu a promessa com Davi. Ele entregou Merabe a Adriel por causa do dote que ele receberia. Mais adiante, nós aprendemos também que Mical foi usada como uma isca. E aqui, quando nós encontramos o texto em 1 Samuel 18, demonstrando então o que aconteceu com o fato que Saul não deu a sua filha mais velha a Davi, mas diz assim, verso 20, mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi, o que sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. Por que pareceu bom aos olhos de Saul que Mical amasse Davi? Porque era um jeito de resolver o problema. Já que ele não cumpriu a sua palavra, agora o caminho era liquidar Davi. E agora então ele vai usar Mical como isca. E olha o que diz, o verso 21. E Saul disse, eu lhe darei para que ele sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Disse, pois, Saul a Davi, com a outra serás hoje meu genro. Então ele permite agora que Davi case com Mical. Sabe o que ele pediu de dote? Ele não pediu dinheiro. Era direito de Davi tomar Mical, já era direito de Davi tomar Merabe como esposa, era direito de Davi tomar Mical sem preço algum, mas de forma ardilosa, Saul exige de Davi a vida de 100 filisteus. Ele pensou o seguinte, olha, eu vou usar minha filha como isca, eu prometo uma filha para ele, e eu vou exigir que ele me dê 100 filisteus mortos. Davi não só aceita, como traz 200. Davi vai lá e mata 200 filisteus. Agora Saul não tem mais como negar isso. Saul não tem mais como negar, cobrar de Davi realmente o preço disso. Então ele entregou a Mical realmente para Davi como esposa. Então 1 Samuel 18, 28 diz assim dela, e viu Saul e notou que o Senhor era com Davi e Mical, filha de Saul, o amava. Aqui começa então o tempo onde Saul começa a ter ciúmes de Davi e começa realmente de forma violenta a tentar a morte de Davi, mesmo sendo Davi agora seu genro. Então aqui Saul demonstra sua total falta de escrúpulos ao usar a vida da própria filha para tentar destruir a vida de Davi. Então os dois se casam, Mical e Davi agora estão casados. E olha o que acontece no capítulo 19 de 1 Samuel, verso 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o guardassem e o matassem pela manhã. Provavelmente esse dia aqui é o dia em que Davi e Mical se casaram. Então, na noite de núpcias, o sogro já estava planejando a morte dele. Então, na manhã do seguinte ao casamento, ele mandou então que os homens guardassem a casa para matar Davi naquela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi dizendo, se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. E Mical tomou uma estátua e a deitou na cama, e pôs-lhe à cabeceira uma pele de cabra, e a cobriu com uma coberta. E mandando Saul mensageiros que trouxessem a Davi, ela disse, está doente. Então Saul tornou a enviar mensageiros que vissem a Davi, dizendo, trazei-mo na cama para que o mate. Literalmente, ele está doente, amarra ele na cama e traz a cama inteira. Mas eu vou matar ele. Realmente, se ele não pode vir aqui, traz o lugar inteiro onde ele está, mas traz ele na minha presença. Vindo, pois, os mensageiros, que a estátua estava na cama e a pele de cabra à sua cabeceira. Então disse Saul a Mical, porque assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? E Mical dá a desculpa, porque ele me disse, deixa-me ir, porque eu hei de matar-te. Então ela mente que Davi tinha ameaçado ela de morte. E ela então escapa da morte dessa forma. E assim Mical se torna a salvadora de Davi logo no casamento deles. Então o casamento deles literalmente durou uma noite. Se realmente foi na manhã seguinte que Saul procurou matá-lo, durou apenas uma noite e aqui eles já se separam. Então Saul usa Mical como instrumento de vingança. Olha o que ele faz agora. 1 Samuel 25, 44. Porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi,
a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Ele simplesmente pega Mical e dá ela a outro homem. Ele se vinga de Mical e se vinga de Davi, dando ela como esposa a outro homem. Não havia limites à inescrupulidade, aos escrúpulos de Saul. Não havia limites ao pecado dele. E ele não teve realmente sombra de dúvida alguma ao castigar Mical desta forma. Só que passados alguns anos, após a morte de Saul, Davi retomou a Mical como sua esposa, e agora nós já vamos para 2 Samuel capítulo 3, quando diz assim: e disse Davi, bem, eu farei contigo acordo, quando então Abner entra em acordo com ele para tomar todo o reino. Porém uma coisa eu te peço, não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres a Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. E enviou Isbosete, que era um dos filhos de Saul, e tirou de seu marido a Paltiel, filho de Laís. Olha o que acontece agora. Ia com ela seu marido, caminhando e chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse a Abner, vai-te agora, volta. E ele voltou. Davi exigiu que Mical fosse devolvida a ele como esposa. Paute já era o seu esposo. Então aqui ele volta, ele acompanha ela até um determinado tanto da viagem, chorando atrás dela, até que Abner disse, agora chega, volta, já está bom. No hebraico é uma palavra áspera. E agora então Davi retoma a Mical como sua esposa. Essa é a primeira parte da história de Mical. Eu chamo essa primeira parte da história da princesa apaixonada. Mical tinha se apaixonado verdadeiramente por Davi. Ela colocou a sua vida em risco por Davi. E eu creio que essa primeira parte da história trazem algumas lições que depois nós vamos aplicar à segunda parte da história de Mical. Primeira verdade, que Mical carregava feridas profundas. Parece ser uma realidade das mulheres, carregar feridas profundas. Parece ser uma realidade diante do pecado e daquilo que o homem tem feito às mulheres, que as mulheres sejam feridas profundamente pela falta de sabedoria e de escrúpulo por parte dos homens. E Mical era assim. Mical carregava profundas feridas. Seu pai não teve nenhum escrúpulo em usar a vida dela como moeda de troca, de usar ela como uma isca mortal ao seu inimigo, de dar ela em esposa a outro homem, unicamente para se vingar de Davi. Ela era filha dele, mas ele não teve escrúpulo nenhum em pensar nisso. E mesmo Davi não pensou com sabedoria ao tomar Mical de novo como sua esposa. Quando Davi fez isso, ele tomou novamente Mical, ele já tinha uma série de esposas. Quando ele foge de Saul, ele começa a acumular esposas. E Davi teve uma série deles, mas para justificar seu reinado, ele quer a primeira esposa. Mas ele não pergunta nada para Mical. Em momento nenhum você vê que Mical tem voz. Ela sofre as feridas sem voz. Mical, ela era ciente, e agora nós devemos também responsabilizá-la, da perversidade pecaminosa do seu pai. Mical sabia muito bem os perigos e o pecado de seu pai. Quando Samuel confrontou Saul, em 1 Samuel 15 é dito, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti. Mical sabia que Deus tinha rejeitado Saul. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao teu próximo, melhor do que tu. Ela sabia que Deus tinha escolhido Davi. Então ela era consciente tanto do pecado de seu pai, quanto da graça de Deus manifestada em Davi. De tal forma que Saul viu isso em 1 Samuel 18. E viu Saul e notou que o Senhor era com Davi. Mical também notou isso. Mical, filha de Saul, o amava. Só que isso nos leva a uma pergunta. Isso tem que nos levar a um questionamento. Os dois momentos mais importantes da vida de Mical, ela está na janela. É interessante isso. Tanto que muitos textos tratam de Mical como uma mulher na janela. O primeiro momento que você encontra Mical na janela é quando, após a noite de núpcias, na manhã posterior ao dia do seu casamento, ela ajuda Davi a fugir pela janela. Só que ela fica na janela.
Nós sabemos que era um risco de vida, tanto fugir com Davi, quanto permanecer onde ela estava. E ela só se salvou da morte porque mentiu para o seu pai. Mas você percebe que essa condição de ter permanecido na janela enquanto Davi fugia, também revela uma escolha da parte dela. Ela, ao invés de acompanhar o seu marido nas agruras da perseguição por seu pai, nas agruras, isso demorou muitos anos. Davi foi um fugitivo por muito tempo, e não foi imediatamente que ele conquistou todo o reino. E ele passou realmente grande trabalho em tudo isso, mas Mical preferiu o conforto do palácio à fuga com o homem de Deus. E ela fez isso conscientemente. Ela preferiu a segurança do palácio do que a insegurança da fuga com um homem a quem Deus havia escolhido. E nisso nós temos que entender que ela fez isso de forma consciente. Literalmente, Mical se posicionou no lado errado. Sabendo quem era Saul, sabendo do juízo de Deus sobre Saul, sabendo quem era Davi e da graça de Deus sobre Davi, Mical fica na janela. Ao invés realmente de acompanhar aquele homem na vida de quem Deus estava trabalhando, Mical prefere ficar na segurança do palácio e sofre as consequências que sofreu. Assim termina a primeira parte, a parte que eu chamo da história da princesa apaixonada. E a segunda parte, agora já em 2 Samuel, agora conta a história da esposa amarga. Agora muda a história. Não é mais a princesa apaixonada, mas a esposa amarga, e você vai entender isso. Em 2 Samuel capítulo 3 diz assim: e houve uma grande guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi ia se fortalecendo, mas os da casa de Saul iam se enfraquecendo. Logo depois da morte de Saul, Deus fez Davi tornar-se rei de Israel, e o reinado de Davi prospera. Ele chamou Mical de novo para ser a rainha, mesmo que agora ele tenha muitas outras mulheres, quase um harém, como teve seu filho Salomão. E um dos grandes feitos da casa de Davi, neste princípio de reinado, é fazer com que a Arca do Senhor retorne para Jerusalém. A Arca do Senhor, ela tinha um papel muito importante na vida dos judeus, era a revelação de Deus a eles, a presença de Deus entre eles. No tempo de Eli, que foi um dos primeiros juízes de Israel, eles haviam perdido a Arca do Senhor para os filisteus. Você conhece bem a história de tudo que aconteceu com os filisteus quando tiveram com eles a Arca do Senhor e a devolveram. Mas então agora Davi, no início do seu reinado, ele deseja novamente a Arca em Jerusalém. E ele manda trazer a Arca, mas Davi ainda não está muito preparado para ser rei, porque ele não está perguntando como Deus quer as coisas, ele está fazendo as coisas do jeito dele. E ele coloca a Arca num carro de boi. Se ele simplesmente tivesse lido o Velho Testamento, ele teria descoberto que a arca jamais poderia ser colocada sobre um carro de boi. Ela tinha que ser levada pelas varetas, colocadas nas argolas e levadas pelos sacerdotes, sem que ela fosse tocada. Ela devia ser levada coberta. Davi nem a cobriu, nem a chamou os sacerdotes. Ele coloca a arca sobre um carro de boi e um homem muito bem intencionado, Uzá, quando o carro, ele, talvez pela condição da estrada, ele quase tomba, a arca podia cair, e Uzá estende a mão e segura para a arca não cair. Uzá morre ali. Daí Davi pensa: não posso trazer a arca para cá. A arca é levada para a casa de um homem chamado Obed-Edom. Davi está com medo da arca agora. Só que daí eles vêm e avisam a Davi, em 2 Samuel 6,12, então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem por causa da arca do Senhor, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, para a casa da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Então agora se cumpre uma das maiores festas em Israel. Literalmente, a prosperidade do reino de Davi é marcada pela presença de Deus entre eles. E olha a forma agora que eles trazem a arca. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. Você consegue imaginar isso? Os sacerdotes dão 6 passos e os sacrifícios são oferecidos. Isso foi um momento inigualável na história de Israel. Foi algo realmente grandioso, que demonstrava a glória de Deus, agora dentro da nova capital, dentro de Jerusalém, abençoando o reinado de Davi.
Os versos 14 e 15 narram assim: e Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim Davi e toda a casa de Israel fizeram subir a arca do Senhor com júbilo e ao som das trombetas. Não podia ser menor do que isso. Era um momento absolutamente glorioso, um momento inigualável, um momento que não se repetiria. E eles realmente cobriram esse momento com toda a alegria, os festejos e a adoração que aquele momento requeria. Mas agora a gente vai encontrar Mical de novo. E aonde ela está? Na janela. Observe então o que 2 Samuel 6:16 nos diz. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Agora aqui a gente tem que abrir um parênteses para falar das palavras no texto e entender o que aconteceu. Alguns intérpretes entendem que Davi estava vestido de uma forma imprópria e que os seus saltos durante a adoração colocaram a sua nudez à vista das demais pessoas. Pode ser que isso tenha acontecido? Pode. Não há uma certeza, mas pode. Mas pode ser também que esta dança e esta alegria de Davi tivessem sido vistos por Mical, e depois ela vai falar sobre isso, como um excesso para um rei. Literalmente seria assim: reis não se comportam desse jeito. Reis não são assim. Mas se for de um motivo ou de outro, o texto diz que Mical o desprezou no seu coração. Mical desprezou tudo aquilo, ela não via sentido em tudo aquilo. Ela desprezou, ela considerou tudo aquilo como uma perda de tempo, como realmente algo fora do seu contexto. Ela não conseguiu entender a importância daquele momento, e ao invés de olhar para tudo aquilo que Deus estava fazendo, Mical olhou para uma coisa só, para aquilo que Davi estava fazendo. E ela perde toda a bênção daquele momento, desprezando a Davi no seu coração. Mas o verso 20 vai além. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, a filha de Saul, saiu encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi hoje o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo, sem vergonha, se descobre qualquer dos vadios, qualquer dos vagabundos. Então o texto diz que voltou Davi para quê? Para abençoar a sua casa. E como que ele é recebido por Mical? Com desprezo. Ela não está entendendo nada do que está acontecendo. E ela não tem realmente interesse nenhum pelo que está acontecendo. Simplesmente agora ela desprezou a Davi no seu coração. E agora no verso 20 ela desprezou e desonrou Davi, o seu marido e rei de Israel, diante de todas as pessoas. Ela não esperou ele chegar em casa e conversou particularmente com ele, não. A Bíblia diz, saiu a encontrar-se com Davi, foi na frente de todo mundo. E ela então diz, olha, você parece um vagabundo da rua. Você está agindo como um vagabundo age. Qualquer dos vadios age como você está agindo. E ela foi dura com Davi. A gente pode entender isso, de certa forma, nos versos 21 e 22. Disse, porém, Davi a Mical, perante o Senhor que me escolheu, preferindo-me a teu pai e a toda a sua casa, mandou-me que fosse soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor tenho me alegrado, e ainda mais do que isto me envilecerei, me alegrarei, né? Me orgulharei disso. E me humilharei aos meus olhos, mas das servas de quem falaste, delas serei honrado. Em suma, Davi está dizendo a Mical que ela sempre o considerou como um camponês, como um homem simples. É isso mesmo que você é. Lá fora, quando você faz tudo isso, você nunca deixou de ser o camponês lá de Belém. Você nunca deixou de ser aquele homenzinho lá de Belém. Meu pai não, meu pai era um homem alto, os seus ombros davam acima de todos os outros em Israel. Era um homem de presença, era um homem de autoridade, uma má autoridade. Você é pequenininho, o menor da sua casa. Quando Samuel foi lá, não acreditou que era você o escolhido. Você sempre foi esse camponês aí. Você está vendo onde estão os olhos dela? Você está percebendo tudo que ela perdeu com isso? Desprezando a Davi, desonrando a Davi e colocando Davi
parece que entenderam isso ao dizer, olha, realmente é assim, eu sou o menor de todos, mas Deus preferiu a mim do que seu pai. Ele me fez soberano sobre todo o povo do Senhor. E olha, eu vou me orgulhar disso, eu vou me humilhar cada vez mais. Se você acha que isso foi realmente uma vergonha, não, eu vou lhe dizer, eu vou me humilhar cada vez mais. E das servas de quem você está rindo, elas que vão me exaltar. Eu posso ser um camponês simples, mas eu estou entendendo o que está acontecendo. Qual foi o grande problema de Mical? Mical não percebeu o que Deus estava fazendo. Mical desprezou a vida dela, desprezou a vida de Davi, desprezou um grande momento em Israel pela sua impercepção quanto àquilo que Deus estava fazendo. Desde o começo, Mical sempre preferiu o conforto do palácio, as honras e todo o luxo do palácio, àquilo que Deus estava fazendo. Isso foi uma escolha. Mical escolheu isso. E como termina a história dela, em 2 Samuel 20, é dito, e Mical, a filha de Saul, não teve filhos, até o dia da sua morte. Davi a desprezou. E isso então de Mical não ter filhos, coloca fim à descendência de Saul. Em Mical, Deus julgou finalmente a casa de Saul, não lhe deixando descendência. Eu creio que há pelo menos 3 verdades aqui que nós devemos nos aperceber. A primeira, eu tenho lhes dito que em momento algum Mical reconhece o que Deus está fazendo em sua nação e na vida do seu marido. Mulheres de Deus são mulheres que percebem e reconhecem o que Deus está fazendo. Tem a percepção de saber como Deus está lidando com as coisas. Mulheres de Deus são mulheres de oração, que percebem como a mão de Deus está se movendo na história da vida do seu marido, na história da sua família, na história da sua igreja, na história ao redor dela. Mulheres de oração percebem o que Deus está fazendo. Mical sabia da rejeição de Saul, Mical sabia da unção de Davi, e como isso representava a obra do Senhor purificando e abençoando a nação de Israel. Mical simplesmente não toma uma decisão de acompanhar essa ação de Deus. Ela decide tomar o caminho errado. Você percebe que com isso Mical abriu mão de fazer parte, possivelmente, da genealogia de Jesus? Notem que lá na genealogia de Jesus não coloca o nome de Batseba, mas diz que de Davi veio Salomão, da que fora mulher de Urias. Diz assim no texto. Podia estar o nome de Mical lá. Mas ela não percebeu isso. Ela realmente não percebeu tudo que Deus estava fazendo nesse crescimento da sua revelação e da prosperidade da nação e a oportunidade que Deus estava colocando diante dela. Filha de rei e podendo ser realmente a esposa do maior rei de Israel. E ela não percebeu nada disso. Ela percebe unicamente o seu mundinho, o seu conforto, as coisas ao redor dela. E jamais se desapegou dos pecados de seu pai. Você leu quando Davi fugiu, o que ela colocou na cama no lugar de Davi? Um ídolo. Ela tinha dentro do quarto um ídolo tamanho de um homem. Você tem ideia quanto custava um ídolo tamanho de um homem naquele tempo? Os ídolos que as pessoas tinham naquele tempo eram... Mas a família de Davi e Mical tinham um ídolo tamanho de uma pessoa dentro de casa. Ela nunca se afastou dos pecados de seu pai e jamais percebeu como Deus abençoaria a vida dela através de Davi. Por isso, Mical desprezou a ação de Deus por meio de Davi. Grandes coisas estavam acontecendo e Mical não tomou posição em reconhecer aquilo que Deus estava fazendo. Ela permaneceu na janela enquanto Davi escapava, e ela permaneceu na janela e não do lado de Davi, enquanto Davi se alegrava pela entrada da arca em Jerusalém. Qual era o lugar de Mical naquela hora? Era ao lado de Davi. Qual era o lugar de Mical quando a arca entra em Jerusalém? Era se alegrando com seu marido pelas grandes coisas que Deus estava fazendo, mas ela escolhe ficar na janela, criticando e zombando de tudo aquilo. Mulheres de Deus não somente percebem o que Deus está fazendo, mulheres de Deus apoiam o que Deus está fazendo na vida de seus maridos. Mulheres de Deus percebem o trabalho de Deus na vida do seu marido,
Mulheres de Deus percebem a ação de Deus na vida do seu marido. Mulheres de Deus oram pela ação de Deus na vida do seu marido e se colocam juntos enquanto Deus está trabalhando. Literalmente, Mical fez o seguinte: Deus está trabalhando aqui, então eu vou trabalhar lá. Deus está agindo aqui, eu vou estar na janela. Deus está trazendo o seu grande cortejo para Jerusalém, eu fico na janela, olhando para tudo isso, mas eu não quero participar de tudo isso. E por fim, Mical pensou sempre em termos da sua segurança e conforto. E isso lhe conduziu às escolhas erradas. Permanecer no palácio enquanto Davi fugia, permanecer na janela enquanto a arca era trazida a Jerusalém. Enquanto Deus trabalhava, Mical não tirava os olhos de si mesma. E esta foi a sua ruína. Esta foi a sua perdição. O que mulheres de Deus aprendem com Mical? A sempre estar atentas ao agir da mão de Deus. Aonde Deus está trabalhando? Como que Deus está trabalhando? Aonde Deus está agindo pelo seu Espírito? Mulheres de Deus não desprezam homens na vida dos quais Deus está trabalhando. Eu não sei pelas Escrituras se Davi era tão belo assim. Ele não era muito grande, mas era um guerreiro incrível. Davi era um homem de muitas qualidades. Davi amava Mical, mas o final do casamento terminou numa amargura terrível e a vida dela em mais amargura ainda. Para Mical parece que Davi sempre foi o camponês sem cultura, o grosso lá do campo, aquele homem sem perspectiva nenhuma, muito diferente do pai dela, alto, pomposo. Davi não era assim. Mas Davi era um homem no qual a graça de Deus estava trabalhando abundantemente. Esposas, a maior marca que vocês devem buscar na vida de seu marido é a ação da graça de Deus. Moças, ao escolher um marido, escolha não aquele que tem sucesso no mundo empresarial ou sucesso em qualquer outra questão desse mundo. Procurem homens que andam perto de Deus, homens que andam de acordo com a obediência àquilo que Deus está fazendo. Mulheres de Deus precisam de homens de Deus e valorizar aquilo que Deus está fazendo na vida de seu marido. Foi o que Mical não fez. Foi a posição que Mical não tomou. Ela colocou os olhos em si mesma, ela colocou os olhos naquilo que ela desejava e deixou passar a oportunidade maior da vida. Não fique na janela. Esteja onde Deus está trabalhando. Se disponha a ser a esposa, a mulher de acordo também com o coração de Deus, disposta a obedecer ao Senhor e a andar no caminho que o Senhor lhe tem dito para andar. Os caminhos do Senhor são fáceis? Não. Mas o caminho de Mical foi muito mais amargo do que se tornar a rainha de Israel. O caminho e o fim da vida de Mical foram muito mais amargos do que ela imaginava. E principalmente porque ela desprezou aquilo que Deus colocou diante dela. Mulheres, não desprezem a forma que Deus deseja usar a vida de vocês. Não desprezem aquilo que Deus tem feito na vida do seu marido, dos seus filhos, desta igreja. Em tudo isso, Deus quer o seu bem. Em tudo isso, Deus quer realmente o sucesso do seu lar. E o que é sucesso no lar é encontrarmos todo mundo lá do outro lado. É encontrarmos todos os nossos no céu. Um lar de sucesso é um lar onde esposa, marido e filhos se reencontrarão após o arrebatamento. E mesmo que alguém parta no meio do caminho, se encontrarão na eternidade com Cristo. Então valorizem as coisas espirituais antes das coisas terrenas. Esta foi e é a grande lição de Mical. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar.